Muita coisa impressionante aconteceu no treino 1 e 2 no GP do Japão, e nesse vídeo vamos falar dos principais detalhes, dos dados de performance dos carros, das entrevistas dos pilotos, de algumas mudanças no circuito e, é claro, sobre as atualizações dos carros. Então vamos começar? Cobertura interativa da Fórmula 1, sem enrolação. E agora vamos saber e entender o que aconteceu e o que está acontecendo nos bastidores após os treinos 1 e 2 no GP do Japão. Deixa o like no vídeo para fortalecer, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Antes, é muito importante vocês saberem que, aqui para o GP do Japão, a Pirelli introduziu pela primeira vez o novo composto que ela desenvolveu, o composto mais duro de todos, o C1. Ou seja, é um pneu que nunca foi usado até agora no campeonato. E além disso, parte do circuito foi recapeado, então o asfalto é bem diferente do que os outros anos. E dessa vez, os pneus também serão diferentes. Então, muita coisa os pilotos têm que aprender aqui. Informação importantíssima para vocês entenderem o desenrolar dos acontecimentos. Então vamos para o resultado do treino livre 1. E vocês sabem, não dá para considerar tempos de treino, apenas como um mero indicativo, principalmente do treino livre 1. Então, no TL1, este na tela foi o resultado, e eu tô focando nos pneus que eles testaram. Isso é muito importante. Então veja, Norris foi o mais rápido, Russell em segundo. Atenção que mais pra frente nesse vídeo eu vou falar no comentário da McLaren sobre o Russell. Ferrari aqui após o Russell, Verstappen e Tsunoda bem próximo um do outro, isso é interessante. Alonso, Radiar, Antonelli em nono, Williams no meio do pelotão exatamente, e depois alguns pilotos reservas que fizeram testes. Então veja que a McLaren testou o pneu médio e macio. Ferrari também testou o pneu médio e macio. E a Red Bull só testou o pneu macio. O Verstappen fez um comentário sobre isso depois. Já já eu chego lá. Bortoleto foi o mais lento de todos, testou pneu duro e pneu macio. E Hülkenberg fez um treino diferente do Bortoleto, treinou com pneus médios e macio. Sauber que trouxe bastante atualização, já já chego lá também. Agora foquemos no TL2, o mais importante, pois o horário dele é semelhante ao horário da qualificação e da corrida, apesar que na corrida está previsto chuva. E as condições climáticas variam demais de um dia para o outro em Suzuka, então muita coisa pode mudar. Mas tem um indicativo. Olha só que interessante, a McLaren dominou o treino 1 e 2, e a Red Bull ficou atrás das duas Racing Bulls. Olha o Liam Lawson aqui. Dessa vez a McLaren testou os pneus duros, enquanto Norris só testou com pneus médios e macios. Hamilton, pneus duros e macios, Leclerc também pneus duros e macios. Bortoleto dessa vez ficou no meio do pelotão, 13º colocado. E o Tsunoda somente na 18ª colocação. Então o destaque para o TL2, que é o mais interessante para analisar os dados, é as duas Racing Bulls na frente das duas Red Bulls e o Tsunoda aqui lá atrás no pelotão. Ele também faz um comentário bem polêmico sobre o desempenho dele, mais tarde eu vou ler para vocês. Já já eu chego lá. Agora vamos ao documento de atualização oficial das equipes. Vamos lá. Qual equipe atualizou para esse GP? McLaren? Não mudou nada. Ferrari? Também não mudou nada. Red Bull? Mudou sim. Red Bull está naquela tentativa de deixar o carro menos imprevisível, menos agressivo, para tentar suprir a grande crítica do Max Verstappen. Então eles trocaram 3 itens, mas o mais interessante aqui, que mexe, que pode influenciar na performance, é suspensão traseira, modificar alguma coisa na suspensão traseira do carro. Foi feita uma leve revisão para melhorar o fluxo de ar nessa região do carro, que também influencia um pouco nos dutos de freios traseiros. Verstappen comentava que o freio dele superaquecia demais nas corridas. Pode ser uma alteração nesse sentido. Mercedes não atualizou nada. Aston Martin? Também não. Alpine? Também não. A Haas mudou. Pois é, trouxe para você a entrevista de ontem. A Haas mudou o assoalho, pessoal. Simplesmente a peça que mais influencia o desempenho no carro. Veremos se isso tirar efeito. Visa App também mudou a equipe da Racing Bulls. Mudou só o halo. O halo pode parecer uma peça insignificante, mas ele influencia na performance do carro sim, pessoal. Veja bem que tem equipes que utilizam do halo para colocar coisinhas que podem influenciar na aerodinâmica sobre ele. Pois é, existem diferentes halos e a Racing Bulls trocou dela. A Williams também mudou, pessoal. Mudanças significativas de performance e desempenho. Bastante componentes da asa dianteira. E chegamos na Stake Fórmula 1, equipe do nosso piloto Bortoleto. Mudou bastante coisa também. Mudou todo o piso do carro, que é essa peça que fica bem na lateral, na extremidade do carro, que influencia muito na aerodinâmica. Mudou a asa traseira e a Beam Wing. Beam Wing é essas asinhas aqui, pessoal, que fica bem embaixo da asa principal, traseira, e na mesma linha do escapamento, que é uma peça muito importante. Então a Stake Fórmula 1 Sauber veio com atualizações e peças significativas. Vamos acompanhar.
Antes de seguir para as entrevistas e depois os dados técnicos, é bom falar para vocês que o TL2, que é o mais importante, é onde a galera força os carros e treinam principalmente ritmo de qualificação. E realmente houve isso. Forçam tanto que o Jack Durham, novato sob pressão da Alpine, forçou demais, cometeu um erro gravíssimo sozinho e acabou destruindo seu carro. O TL2 tiveram várias interrupções. Era a grama pegando fogo, e aí, bandeira vermelha. E a grama pegou fogo por mais de uma vez, então houveram muitas interrupções no TL2, tomou muito tempo, e isso atrapalhou demais as equipes. E só para concluir essa parte do acidente do Durham, a Alpine revelou que foi culpa inteiramente do piloto, pois ele não desligou o DRS. Suzuka só tem uma zona de DRS, que é na reta dos boxes. E esta primeira curva aí, os pilotos podem começar a fazê-la ainda com o DRS ativado. Dá para entrar mais rápido na curva com essa forma. Jack Durham disse que na simulação ele conseguia fazer ela tranquilamente, mas na vida real não deu certo. Ele estava a 331 km por hora e praticamente sem asa traseira. Por quê? Quando o DRS da Fórmula 1 abre, a asa traseira perde mais da metade de sua eficiência, ou seja, a traseira fica solta, entre aspas. Por isso que as zonas de DRS no circuito são somente nas retas, como mostra nessa imagem. Mas especificamente em Suzuka, dá para começar a fazer a primeira curva no finalzinho da zona de DRS. E foi aí que o Durham perdeu o controle. Por exemplo, na volta em que ele conseguiu fazer a curva, ele iniciou a curva a 326 por hora com o DRS desativado. E no momento em que ele perdeu o controle, ele começou a manobra para fazer a curva com o DRS ativado, como mostra esse pontinho verde aí em seu volante. E aí, meu amigo, é um abraço. Virou para a direita, a traseira foi embora para a esquerda. A Alpine cravou que o erro foi totalmente dele. Forçou demais. Agora vamos à análise dos dados específicos do treino. Pessoal, atenção, no segundo setor da pista, comparando a volta rápida, a McLaren é a mais veloz em todo o segundo setor, que é basicamente a partir da curva 10, 11, 12, 13 até a 14. McLaren foi a mais rápida de todas, depois a Racing Bulls, e a terceira mais rápida foi a Red Bull, nesse trecho da pista. Ferrari e Mercedes mais no meio, muito próximas. A Keke Sauber mais próximo à Mercedes. E a Haas a mais lenta de todas. É interessante também falarmos dos tempos nos setores do TL2, que foi onde eles colocaram mais ritmo de qualificação. Aqui é muito nítido que a McLaren é muito veloz no setor 2. E olha onde está o Lawson, pessoal. Terceiro mais rápido. Eita, atenção nisso aqui, hein? Lawson pela Racing Bulls. Enquanto o Tsunoda foi um dos mais lentos. Tá lá embaixo. Aguarde a entrevista deles. Terão surpresas. Já no primeiro setor, é um equilíbrio bem legal, uma disputa muito boa entre Leclerc, Russell e até Alonso por aqui. Norris fica um pouco mais atrás. E mais uma vez, tem uma Racing Bulls aqui, dessa vez é do Hadjar, que está na frente até mesmo do Piastri. Verstappen somente lá atrás. E o Tsunoda fora do top 10. O Verstappen no setor 2 também está lá atrás, pessoal. Setor 3 continua o domínio da McLaren. Norris absolutamente o mais rápido de todos. Antonelli, segundo mais rápido, Piastri aqui em terceiro lugar. E de novo tem uma Racing Bull se pronunciando por aqui, dessa vez com o Hadjar. Tá mandando bem. Setor 3 mostrou que a Ferrari não tá muito veloz. Hamilton tá por aqui e o Leclerc fora do top 10. Russell também perdeu tempo aqui no setor 3. Tsunoda, lá embaixo. Velocidades. Antes de falar da velocidade, é importante vocês saberem que a configuração que a McLaren apresentou no TL2 foi de mais downforce, ou seja, é para ser mais rápido nos setores mais travados e não consegue desenvolver tanta velocidade nas retas. Já a configuração da Ferrari e da Mercedes está muito parecido, é o equilíbrio entre ser veloz nas retas e ser veloz nas curvas também, de baixa velocidade. A Sauber, a equipe do nosso Bortoleto, ela está no meio desse equilíbrio, porém mais puxado para pouco downforce, para priorizar alta velocidade. E a Racing Bulls e a Red Bull tá numa configuração bem similar também, bastante equilibrada, mais puxado para mais downforce, mais carga aerodinâmica para ser mais rápido nas curvas de baixa velocidade. Não podemos considerar a velocidade do Gasly, pois ele pegou vácuo. Então, de forma equilibrada, os mais velozes foram Hülkenberg, Hamilton, Russell e Leclerc. E repara o equilíbrio das McLaren. A mesma velocidade máxima as duas atingiram, 329 por hora. E as duas Red Bulls quase equilibradas, 1 km de diferença apenas. Dito isso, agora vamos para o Delta, pessoal. A volta mais rápida de cada um dos pilotos, considerando a performance nos setores. Isso aqui é de chocar. A McLaren tá sobrando em Suzuka. Tá sobrando, beleza? Tá sobrando por enquanto. O Hadjar que veio surpreender. Olha esse Hadjar, pessoal. Terceiro mais rápido no Delta. Hamilton em quarto mais rápido. Olha o Lawson aqui. Essa Racing Bulls está surpreendendo.
Russell bem coladinho, o Leclerc também. Então perceba, nós temos vários pilotos muito próximos no delta, um do outro. Esse quinteto aqui, ó, tá bem legal, né? Mas calma que é só um treino. Na corrida pode mudar bastante a situação. Verstappen um pouco mais atrás deles. A equipe do Bortoleto mais distante ainda, mas tá no meio do pelotão. Próxima de quem? Próxima de quem? Da Williams, pessoal, olha que interessante. O Williams que é a rival direto da Sauber. E o legal é que a Sauber tá na frente da Haas, que também é rival direta deles. Esse gráfico, pessoal, não é técnico, é apenas uma estimativa, tudo bem? E agora vamos para as entrevistas. O que o Max Verstappen bombou a equipe, hein? Atenção. Entrevistas depois dos treinos, tá? Qual que é o feedback dos pilotos a respeito dos treinos? Ó, Max Verstappen disse que foi ruim porque ele não conseguiu testar direito, completar seus testes, principalmente com pneus macios, ou seja, fazer teste de volta rápida. Ele só conseguiu acertar cerca de 3 voltas rápidas com pneus macios, o que é pouco. E voltando para o resultado final, histórico dos pneus no TL2, Verstappen só realmente conseguiu rodar só 3 voltas de pneus macios e malemar 5 voltas de pneus médios. Sobretudo, ele fala que algumas mudanças de acerto e atualizações que a Red Bull trouxe não funcionaram como eles esperavam. E que a esperança dele é que no TL3, que vai ser ainda hoje, né, na noite de hoje aqui no Brasil, espera que ele consiga testar mais coisas no carro. Mas no geral foi um dia difícil. Agora vamos para o Tsunoda. Atenção, Tsunoda que antes dos treinos ele disse que testando o carro no simulador, ele disse, lembram? Trouxe ontem para vocês, que ele gostou do carro, que não é tão agressivo, que ele se adaptou bem ao carro. Hoje, durante os treinos, o engenheiro perguntou para ele sobre o balanço do carro, ele disse que o balanço estava ok, tudo bem com o balanço. E na entrevista depois dos treinos, ele disse que ele aprendeu bastante sobre o carro, poderia ter aprendido mais, porque deu bandeira vermelha, né? Ele lamenta que ele não conseguiu marcar tempo de volta rápida no TL2, por causa da quantidade de bandeiras vermelhas. De fato, o Yuki completou somente uma volta com pneus macios, mas ele tá feliz porque ele conseguiu pegar mais confiança no carro. Porém, ele confessou, o carro parece um pouco diferente do que mostrou o simulador. Um pouco mais do que ele esperava. Olha aí, já tá mudando a narrativa. E lembrando que a Red Bull trouxe atualizações, hein, para tentar corrigir isso. Vamos continuar observando. Agora a entrevista da Ferrari, pessoal. Hamilton que foi o quarto mais veloz e Leclerc ali o sétimo mais veloz. E eles têm um carro de muita alta velocidade. Hamilton disse que no geral foi um dia positivo. A Ferrari parece rápida no primeiro setor, mas o equilíbrio não tá tão bom não. E que o treino 3 e qualificação, tudo pode mudar muito, porque o clima vai mudar bastante. Então é ficar atento com as mudanças e tentar encontrar ritmo no meio disso. O Leclerc disse que foi um dia construtivo, que a Ferrari conseguiu testar várias configurações. Ele sentiu e aprendeu como extrair mais desempenho do carro da Ferrari. Olha as palavras do Leclerc, hein? Diz também que ele não testou todo o desempenho do carro no TL2. O qual ele foi o sétimo mais rápido, porque não deu tempo, muita interrupção. Leclerc deu 6, 8 voltas aqui com pneus macios, mas segundo ele, não foi o suficiente para colocar o máximo desempenho do carro na pista. Ele também está na expectativa das mudanças climáticas para hoje, e sábado no caso, para ver como que o carro vai desenvolver. Mercedes, pessoal, atenção na Mercedes, hein? A McLaren falou da Mercedes, já chegou lá. George Russell, piloto muito bem elogiado pela equipe, conseguiu 2 pódios consecutivos na primeira e na segunda corrida. E no TL2 fez um treino bem diferente, testando bastante os pneus duros. E só completou 2 voltinhas de pneus macios. E mesmo assim, ficou em sexto mais rápido. Segundo ele, a Mercedes teve um dia positivo de testes. O carro está se comportando bem, embora a mudança de vento em Suzuka é muito repentina e muito forte. Isso, pessoal, é uma característica do local. Mudança de clima aqui é muito agressiva, o vento é muito forte, chega a 20 km por hora e ele muda repentinamente de direção. Amanhã pode chover, Suzuka é um desafio para os pilotos. Russell disse que é incomum ver tantas equipes próximas uma das outras. Lembra do Delta que eu mostrei para vocês? Até a Racing Bull está no meio desse bolo aí. E ele finaliza a entrevista criticando o fato que ele também não conseguiu testar muito o pneu no TL2, que seria o mais importante. Só completou apenas 2 voltas com pneu macio. O correto seria completar pelo menos 4, para ele e a equipe terem uma noção da degradação do pneu macio nessa pista. É basicamente a mesma crítica que o Verstappen fez. Vocês estão entendendo? Ou seja, pessoal, as equipes que no TL2 completaram mais voltas com pneus macios têm a vantagem. As 2 McLaren, a Ferrari do Leclerc um pouquinho,
O Gasly, ó, bastante. As duas Williams. Bortoleto completou 4 voltas. O pneu macio é muito importante, porque é o pneu da qualificação. E é um pneu que pode ser muito usado também na corrida. E devemos lembrar uma outra coisa. A China também estava com o asfalto recapeado. E durante a corrida, a degradação dos pneus surpreendeu várias equipes, que foram obrigadas a mudar a estratégia repentinamente, porque a degradação dos pneus não estava conforme as equipes calcularam. Então por isso que nos treinos, pessoal, eu foco não no tempo ou na posição dos pilotos. Isso é segundo plano. Tecnicamente, o mais importante é quais pneus eles usaram, por quanto tempo, quantas voltas completaram. Vejam, esta é a maior preocupação dos pilotos. Sempre é pneu. Nem eles se preocupam muito com a posição nos treinos. Pega a visão. Agora a entrevista da McLaren, pessoal. A do Piastri eu nem vou traduzir para vocês porque ele fala muito pouco. Já o Norris tá fazendo um climazinho ali no paddock. Norris diz que foi um bom primeiro dia de testes. Lembrando aí mais uma vez que as duas McLaren rodaram bastante com os pneus macios, então estão mais tranquilo com os dados que obtiveram. Ele diz que o carro está razoável. A equipe vai tentar algumas mudanças para melhorar ainda mais o carro para o treino 3 e para a qualificação, mas ele está se sentindo confiante. Só isso. Porém, o chefe da equipe, André Stella, revelou alguns detalhes, dizendo que com os dados que a equipe conseguiu obter, eles já vão preparar o carro adequadamente para a qualificação. Eles não têm dúvidas, pois eles já têm todas as informações que eles precisam. Então a McLaren finaliza o dia de hoje um passo à frente das principais rivais. Mas tem um detalhe, a McLaren também disse que vê George Russell praticamente a única ameaça para o GP do Japão. É, o Russell representando, hein? Descartaram a Ferrari e Max Verstappen praticamente, mas o Russell pode dar trabalho para eles. O que historicamente seria possível, pois na corrida 1 e na corrida 2, o Russell foi o único que conseguiu andar um pouco mais próximo da McLaren. Em uma entrevista externa, Norris se abriu um pouco mais, confessando que a McLaren ainda é a melhor, tem o melhor carro, foi o melhor nos treinos. Mas ele disse que o George Russell está muito rápido, ou pelo menos foi muito rápido nos testes. Portanto, ele acha que a Mercedes vai estar num bom lugar. E a Red Bull está um pouco mais distante. Olha essa alfinetada, hein? Mas ele tem certeza que pelo menos a Mercedes vai desafiar um pouco a McLaren na qualificação e na corrida. Cara, um pouco. Meu amigo, comenta aí sua opinião, pessoal. Confia no Jorjão da Massa? Eita, apelido, hein? Na época que ele corria na Williams ainda. É claro que não pode faltar a entrevista dos nossos pilotos da equipe Sauber, pessoal. Bortoleto Hülkenberg. Falar o que do Hülkenberg? Mal o conheço e já o considero pacas. Pessoal, Hülkenberg primeiro, tá? Ele falou que o carro tá bom. Lembrando que a Sauber trouxe bastante atualização, tá? Mas Hülkenberg disse que o carro tá bom. Porém, faltou uma análise mais adequada. Pois, na mesma crítica que os demais pilotos, o TL2 foi muito limitado. Hülkenberg completou 7 voltas com pneus duros, 3 voltas apenas com pneus macios e mais 3 com pneus duros. Porém, no TL1, o carro estava bom. Mas ele confessou no final da entrevista que agora é questão de fazer o acerto correto no carro e ir para a corrida. E agora a entrevista do Bortoleto. Ele é brasileiro, não tenho que traduzir. Vou mostrar para vocês aí. Gabriel, tão pouco tempo com as atualizações, o que você pôde sentir, detectar? Eu acho que a sessão foi muito bandeira vermelha pra caramba. Pouquíssimo tempo. Muito pouco tempo. Até mesmo, né, o jogo de pneu macio, a gente acabou por sair umas 2, 3 vezes antes de conseguir fazer a volta, então ficou um pouco difícil de entender 100% balanço. Mas mesmo assim, eu acho que foi positivo, eu acho que deu para dar umas voltas, não é que também não andamos nada. E o que não deu para fazer no final das contas, praticamente, eram as voltas consecutivas para entender o desgaste dos pneus. Mas foi interessante, né, de pelo menos conseguir dar umas voltinhas no FP2, entender o balanço. Mudou bastante do FP1, sendo bem sincero, então eu tive que me readaptar, mas estou confiante. Acho que o carro está legal, a gente precisa só adaptar algumas coisinhas para amanhã, melhorar um pouquinho o balanço, mexer umas coisinhas também na minha pilotagem para melhorar e estou confiante para amanhã. Você achou que melhorou o carro? Difícil falar, eu acho que um pouco diferente, mas é difícil falar. Só amanhã mesmo. Eu acho que a gente teve muitas poucas voltas para analisar. E se tem uma diferença é muito pequena, então não é nada de gigante. Gabriel, quanto que esse vento está atrapalhando? Muito, e ainda mais amanhã, né, que vai mudar totalmente, vai ser o proposto. Hoje a gente tinha, né, vento vindo, né, a nossa cara no S e amanhã a gente vai ter o oposto, literalmente. Então vai mudar todo o balanço do carro, vai ser uma loucura, mas é bom ter essa experiência. É a primeira vez que eu vou pegar uma diferença de vento tão grande, mas vai ser interessante sentir isso e tentar adaptar o quanto antes. Só mais uma pergunta para encerrar. A gente conversou antes de você poder entrar nesse carro, antes de poder entrar no carro aqui em Suzuka. Você só tinha feito virtualmente. E aí, o que você achou no final? É a melhor pista, eu acho que eu já andei. É muito divertida. O S é muito rápido. Eu não esperava a 130R ser também tão rápida daquele jeito. Pelo que você vê no board, tipo, é muito fácil, cravado, mas quando você tá lá e você vira, é muito, muito rápido. É absurdo. Então,
Eu curti bastante. Eu acho que é uma das minhas pistas favoritas, acho que junto com Imola é um estilo de pista que eu gosto bastante. Pessoal, também é a primeira vez que Bortoleto corre oficialmente aqui em Suzuka. Que loucura, cara. Você viu, notou a maturidade dele na entrevista, o feedback que ele passou para... Claro, ele é limitado, não pode confessar muito para o repórter, mas é bem interessante o que ele falou. Basicamente o mesmo que o Hülkenberg diz também. O carro tá diferente, o carro melhorou. Opa, não posso falar muito sobre isso, mas tá um pouquinho melhor. E sobre a curva 130R que ele falou, é essa aí, ó, logo após a reta oposta, talvez, essa curva bem de alta aí para a esquerda, tá? Aqui no terceiro setor, que antecede praticamente a última curva do circuito. É exatamente a curva 15 aqui no meio, tá? Após uma longa reta, começa o setor 3, 130R, é a curva 15. Carro bom faz com o pé cravado, carro ruim tem que tirar o pé ou dar uma freadinha, depende aí as condições climáticas que podem variar bastante, conforme vocês ouviram ele falar. E aí, gostaram das informações? Aqui é a cobertura interativa e ó, na madrugada de sábado eu estarei aqui ao vivo transmitindo a qualificação em detalhes para vocês. E na madrugada de domingo também estarei aqui ao vivo transmitindo a corrida, já estão agendados aqui no canal. Então deixa o like nesse vídeo, inscreva-se, compartilha para os amigos e espero você 3 horas da madrugada do sabadão. Beleza? Um abraço e até já!